Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o episódio número 44 do podcast Aprender e Ensinar. E sim, você está escutando a minha voz meio diferente, mas sou eu mesmo, Ana Maria Siriani, em carne e osso e graves anasalados por uma sinusite muito esperta que me pegou na mudança de clima. Se você está duvidando da veracidade dessa informação, você pode assistir esse episódio lá no canal do YouTube do Fiz em Ortopedia. Então, além do podcast no som, você também tem as imagens para acompanhar. E hoje, episódio número 44, eu vou trazer de volta um assunto que está na minha cabeça, não sai da minha cabeça, que é falar a respeito de como professores podem ensinar na graduação ou a partir da graduação seus estudantes a se organizar para ter um negócio. Porque, afinal de contas, ser fisioterapeuta é importante, mas a gente não pode esquecer que aquilo que a gente oferta tem um valor, tem um preço e tem que ser oferecido para as pessoas que merecem e precisam desse cuidado. E nesse momento, muita gente acha que fisioterapia é uma profissão de fé, é feito religião, é uma coisa que as pessoas virão até você e aí você negocia lá conforme a pessoa pode ou não pode pagar, e não é nada disso. A gente tem boleto para pagar, imposto para pagar e para conversar deste assunto. Eu convidei uma pessoa que eu venho espionando nas redes sociais já tem um tempo, mas tive que esperar um momento propício para convidá-la. Vou apresentar para vocês a fisioterapeuta Camila Viana. Camila, seja muito bem-vinda ao podcast. Por favor, conta para o pessoal por que foi que eu te convidei. Obrigada pelo convite, Ana. É um prazer enorme estar aqui. Eu acho que é um assunto extremamente relevante e, né, nessas nossas trocas a gente mencionou sobre essa questão. Se a gente puder tirar um ponto aí dessa coisa de pandemia, essa coisa maluca, eu acho que trazer esses assuntos à tona foi primordial. Foi algo extremamente relevante para nós profissionais. Então, é muito gratificante estar aqui trazendo esse tema que é de relevância. Mais uma vez, obrigada pelo convite e fico à disposição para os meninos, né, colegas aí de classe que queiram depois tirar alguma dúvida, enfim. Bom, então, como a Ana mencionou, né, eu sou fisioterapeuta. Acredito que a Ana viveu aí ao longo dessa espionagem, vendo os conteúdos, né, Ana? Então, eu tenho uma clínica, eu saí da graduação lá em 2009, da mesma forma que muitos saem hoje, sem fazer ideia de para onde eu ia e tudo mais. Eu não quero ficar aqui só falando como foi que eu fiz, porque eu acredito que isso é muito de personalidade, tem outros fatores que envolvem. Só que eu quero, se eu puder, né, trazer esse assunto aqui de uma forma mais prática e mais acessível para os meninos, e como é que eu faço, como é que eu posso, e como é que eu posso entrar nesse assunto e por onde eu vou, que eu acho que é o que mais pega, né? O pessoal sai muito cru, muito perdido. Seria mais ou menos isso, então. A graduação tem uma baita de uma carga horária, de um preparo profissionalizante, no sentido de técnicas próprias da profissão. A gente aprende a ser fisioterapeuta na graduação. E aí eu até vou deixar você falar, porque eu achei tão incrível. Aí eu tenho medo de atender, tenho medo de virar profissional, tenho medo de fazer mal para o paciente. Mas conta para o pessoal qual é a realidade, Camila. Isso, assim, eu acredito que é a grande maioria, né? Eu nunca dei aula na graduação, mas já estive em muitos eventos, palestras para estudantes, e sempre aquele medo, também fui estudante. Então, aquele medo, aquele pânico de
E o que que eu vou fazer com aquele paciente que chegar na minha frente, aquele cara que chegar com dor na coluna, aquele paciente que chegar precisando do meu serviço? A gente sempre se pega olhando a técnica, né? Com esse receio da técnica. Mas e cadê esse paciente? Como é que esse paciente chega até a gente? E eu acho que a gente não pensa nisso. Quando você me convidou, e aí você mesma disse sobre a disciplina de administração, né, na graduação, eu me lembro na minha época, o ápice da disciplina de administração e marketing em fisioterapia era organizar a festa de final de ano da clínica escola, da faculdade. E assim, eu achava que aquilo ali era toda a noção de administração que eu teria. Né? Afinal de contas, era um grupo de estudantes que tinham que organizar uma festa grande, porque era uma clínica escola, né? A faculdade que eu estudei aqui em Belo Horizonte tinha um porte grande de clínica, então atendia a população carente. Então era aquilo, né? A gente tinha uma verba e tinha que fazer aquilo funcionar. Só que é muito diferente de uma realidade de abrir uma empresa, é claro, né? Organizar uma festa. Mas uma coisa que fica na cabeça, que ficou na minha cabeça e que eu acho que vale para os meninos e vale para os colegas pensarem é o seguinte: assim como uma festa, abrir uma empresa exige planejamento. Então não dá para a gente ficar só atrelado à capacitação técnica. Eu costumo comparar, né? Eu pego como se nós tivéssemos um profissional composto por duas vertentes. Esse profissional ele tem tanto a capacidade técnica quanto as habilidades que estão relacionadas aí com o lado empreendedor. Alguns podem pensar no seguinte: ah, mas eu não quero abrir um negócio, ah, mas eu não tenho essa pretensão de abrir uma empresa. Tá, mas comece a pensar que você é uma empresa. Ter uma empresa não é só ter um CNPJ. Né? Então, aquele documento, aquele registro de uma empresa, ele não necessariamente é exclusivo de quem é a empresa. Não. Você pode ser um profissional autônomo que atende um paciente domiciliar, que é, inclusive, uma ferramenta aí acessível para todo mundo que começa. Então, você começou, formou, para onde você vai? A maior parte dos ex-graduandos fresquinhos, os novos profissionais do mercado, começam, inclusive, né? Porque é muito acessível, né? Então, assim, só que esse profissional, ele esquece de se comportar como uma empresa nesse ponto. Então, o dinheiro do paciente está na conta dele, então ele vai no shopping, compra uma blusinha com aquele dinheiro que ele recebeu, ele paga a gasolina para ele se transportar, ele tem que investir em comprar um equipamento, e sai tudo do mesmo lugar. E aí, quando a gente fala com esse profissional assim, como é que está a relação custo-benefício de você ser um profissional que atende domiciliar? Quanto te custa a sua hora? Como é que você colocou preço no seu atendimento? Não sei. Coloquei preço porque eu vi que o fulano cobra 150, a média do mercado é essa, então eu estou cobrando isso também. Aí a pessoa se desloca. Eu fiz isso, Camila. Eu também. Tô com a mão erguida aqui. Que atira a primeira pedra quem não fez isso, né? Todos nós. Porque isso é cultural. Né? Nós saímos da graduação, você falou essa questão da profissão, é quase que uma relação de fé. Nós saímos da graduação com o conceito de profissionais assistencialistas. É o pezinho da doninha, tadinha, que tem dorzinha na coluninha. Então, a gente não pode cobrar dessa doninha. A gente tem muito isso. E, por muito tempo, eu bati na tecla de para de ter medo de vender o seu serviço. Porque não tem ninguém sendo desonesto aqui, não tem ninguém passando o outro para trás. Porque essa é a ideia que a gente tem de vendedor. Esse conceito mais arcaico de aquele cara chato que fica pentelhando. E eu costumo dizer para os meus alunos que antes de sermos fisioterapeutas, nós somos vendedores. Porque a gente vende a todo momento. Eu brinco, a gente vende quando a gente negocia com o marido ele lavar a louça porque a gente fez unha. A gente vende quando a gente quer convencer uma amiga a ir numa balada com a gente, porque a gente sabe que é meio furada. A gente convence no primeiro encontro, quando você chega lá toda produzida para se apresentar para outra pessoa. Então, isso é vender. Está vendendo uma ideia. Mensagem no dia seguinte com uma tentativa de diferencial. Isso, né? De como é que foi, como é que você está, como é que passou a noite. Então, a gente tem isso no nosso dia a dia. Só que a gente foi condicionado a achar que isso é um problema na nossa profissão. Porque nunca passou pela nossa cabeça isso.
O medo do profissional que sai da graduação é de atender, não de vender para o paciente, porque ele nem chegou a pensar nisso. Até porque o ambiente é muito propício, né? Independente de você ter se formado numa instituição pública ou privada, em geral, as clínicas de escola são serviços gratuitos. Então, a gente não põe preço nas coisas que a gente está fazendo lá. Então, o estudante não vivencia a experiência de cobrar pelo serviço enquanto ainda está em formação. Ele não vê os professores cobrando, ele não vê o paciente pagando, às vezes, inclusive, tá? É um serviço vinculado ao SUS, então é da parte pública da assistência. E aí você sai realmente fazendo o preço que todo mundo faz na cidade e se comportando exatamente dessa forma. Né? A gente não tem referência durante a formação. Exatamente. E caindo na ideia de que se você não vende é porque você está cobrando caro, então tem que dar desconto para vender. Então, assim, fazer o preço pela cara do paciente. Vai virando um looping, né, infinito aí de eu não sei quanto eu cobro, aí eu coloco um preço baseado no mercado, no meu concorrente, no que eu acho que o cliente está disposto a pagar, ou no que eu acho qual é o meu valor. Então, é uma série de coisas que juntas determinam um ponto que é crucial. A gente estava até mencionando sobre a questão, né? Então, o domiciliar é uma porta de entrada, é um facilitador enorme para o profissional que acabou de se formar. E, na minha visão, em segundo lugar, o Pilates. Porque é fácil, e a gente afirma, não está entre aspas o que eu estou dizendo aqui agora, é fácil e barato abrir um estúdio de Pilates. Porque a gente pode pensar assim, custa cerca de 10, 12, 15, 20 mil abrir um estúdio de Pilates. Nossa, é muito dinheiro. Gente, é muito dinheiro. A gente está falando de abrir uma empresa, a gente não está falando de um fim de semana. A gente está falando de algo que você vai ter retorno, então é um investimento. Só que qual que é o grande problema? Eu tinha muito essa ideia quando eu estava na graduação, fiz o curso de Pilates ainda, estudando. Eu tinha a sensação de que os colegas ficavam sentados na frente da televisão, trocando canal, e falavam, eu vou abrir um estúdio de Pilates. Não estou fazendo nada, não tem nada para fazer, vou abrir um estúdio. E aí, o que dava? Um ano, fechava. O primeiro ano de uma empresa, ele é fundamental e determinante, e uma empresa, para ela se consolidar no mercado, para ela ser validada no mercado, ela precisa ir de cerca de 5 anos. E aí, muita gente... Como é que você vai ter respiro? Como é que você vai ter fôlego para chegar lá em 5 anos se você começou totalmente perdida? Tá. Exato. Né? Então... E a gente está vivendo uma geração também, pelo que eu percebo dos meus colegas, alunos, que ao graduar, eles têm uma sensação de que eles têm mais urgência de devolver para a família o investimento. Eu não sei se eu estou errada. Quando eu me formei, os meus pais se ofereceram para abrir uma clínica para mim. Ou seja, eles ainda investiriam mais dinheiro em mim. E diante da total ignorância a respeito de como abrir uma clínica e sabendo como a minha mãe é brava com dinheiro, eu disse não, vou fazer não, obrigada, mestrado. vou dispensar. Vou fazer mestrado, vou dar um jeito de ganhar dinheiro de outro jeito. Porque eu sabia que era mais um investimento. Mas eu não cogitei, por exemplo, sair da graduação e automaticamente virar alguém independente do ponto de vista financeiro do meu pai e da minha mãe. E eu vejo que os meus alunos, quando eles se graduam, eles já têm essa urgência, eles sentem uma necessidade de parar de depender financeiramente do pai e da mãe. Vários, inclusive, aceitam empregos muito ruins para poder se colocar no mercado e começar a ganhar alguma coisa. Que tem dois lados, né? É importante nesse momento aceitar alguma coisa que não é o ideal para poder começar a ter experiência prática, mas também não tem essa necessidade, não sei de onde que sai a ideia de que vai sair da graduação vivendo de fisioterapia automaticamente, né? Tem uma curva aí de se estabelecer dentro do negócio. E aí tem também a da empresa, que você acabou de falar, mais ou menos 5 anos. Né? E as pessoas são extremamente imediatistas atualmente, né, Ana? E acredito que essa questão do retorno de viver de fisioterapia não esteja fugindo aí da regra do que está acontecendo mesmo. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas aparecem lá no meu perfil, mas eu não consigo, as pessoas não respondem as minhas caixinhas,
eu não tenho interação no meu perfil, ninguém nunca perguntou o preço do meu trabalho, e aí eu vou entender um pouquinho. Ah, mas você está aqui há quanto tempo? Ah, já estou fazendo isso em 2 semanas. Eu falo, peraí, eu faço isso há 6 anos, você está subestimando a minha capacidade, você está me chamando de burra. Né? Então, assim, cuidado com esse processo, cuidado para não querer atropelar as coisas, achando que, e eu acho que nesse ponto a rede social ela é positiva e negativa. Negativa porque ela traz uma ideia falsa de que é fácil para muita gente. Ah, então eu vou lá para o Instagram, posto vídeo e tudo, vou vender o meu serviço, vou montar um curso online, vou vender, vai ser simples, vai ser fácil, né? E por outro lado, ela é um facilitador. Então, lá, quando a sua mãe te fez a proposta de abrir uma clínica para você, certamente você teria vivido perrengues muito mais intensos do que essa galera de agora. Não pela sua ignorância no ponto de como abrir, como começar, mas pelo dificultador que era se mostrar para o paciente. Exato. Eu andei muito a pé nos arredores da minha empresa, da minha clínica, entregando panfleto. Essa não é uma realidade mais atual. Né? Hoje em dia, o facilitador da internet está aí para a gente conseguir levar a nossa mensagem para mais pessoas. Então, o que eu acho que as pessoas precisam fazer, e precisam, afirmo mesmo, precisam fazer, é ficar mais pé no chão. Você formou, você acabou de sair da graduação, como você mencionou, vão existir boas ofertas, vão existir ofertas medianas e vão existir ofertas, né, inaceitáveis. Avalie, avalie e o que você consegue né, aceitar, o que está condizente com o que você pretende, mas não deposite as suas fichas, né, de uma vez, achando que semana que vem você já é um fisioterapeuta reconhecido. Né? Qual foi o seu período aí de trajetória de mestrado, de dedicação, para você estar aqui hoje falando para profissionais? Quantos anos de investimento? Não, e continuo, né? Continuo Exatamente, não estudando, para. inclusive. A gente não para. Mas aí, Camila, que assim, os episódios aqui têm bem essa intenção de conversar com professores e alunos, tentar chamar a atenção dos alunos para aquilo que é mais interessante, importante de ser estudado, ou temas mais quentes, mais novos, que ainda nem foram para os nossos currículos de graduação, e para os professores tentar abrir possibilidades de fazer coisas interessantes dentro de sala de aula e ajudar o pessoal a organizar programa, currículo, tópicos. Então, eu queria te perguntar uma coisa, porque você montou um curso para fisioterapeutas para que eles aprendam a se organizar, a gerenciar seus negócios. Queria que você tentasse compartilhar com a gente, assim, coisas que estão nesse curso que você acha que poderiam estar na graduação. Deve ter um monte. Você pode falar, sei lá, as 3 mais importantes, as 3 que as pessoas mais te perguntam. Quais são as coisas que a gente podia, pelo menos, sair da graduação sabendo o que é? A gente não vai ter vivido, porque ainda não é profissional, mas o que a gente podia saber antes de pôr o pé na estrada para começar a ser profissional mesmo? Como eu disse anteriormente, eu acredito que um profissional ele é composto por 2 vertentes. Então, ele é composto pelo lado técnico e por habilidades comportamentais. Camila, hoje, dona de 2 empresas, eu hoje contrato um profissional pela habilidade comportamental e não pelo técnico. Por quê? Eu costumo dizer que é um assunto polêmico. E por quê, Ana? Técnica a gente ensina. Eu já gostei. É polêmico e eu já gostei. Quero ouvir isso aí. Conta para mim. Técnico a gente ensina, caráter não. Caráter eu não moldo. Então, eu acredito que hoje, um profissional, para sair da graduação com um ponto de diferenciação que realmente o diferencie da média, é um profissional que sai com o lado comportamental desenvolvido. Não necessariamente completamente desenvolvido, mas ele sai com essa alerta, sabe? Essa lâmpadazinha ali acesa para a importância disso. Então, habilidades como comunicação. Eu me lembro na graduação, eu tinha um professor, ele era assim, um mala com a gente, porque ele pegava no pé mesmo de escrita.
Aham. Ele tirava pontos, ele era professor de ortopedia, ele tirava pontos por erros de português. E Eu tirava tive também. mesmo. E Professor Darley, hoje, da Masso, da terapia manual. Ele tirava então, conta da gente por erro de português nas provas. e hoje a gente tem profissionais que não sabem escrever, que não sabem E se. são E quando eu muitos. digo não sabem escrever, são muitos. E quando eu digo não sabem escrever, gente, eu não estou dizendo de abreviações, essas coisas. Você não consegue se expressar na escrita. O outro lê o que você escreveu e ele não consegue entender o que você quis dizer. Eu já cheguei, assim, várias vezes a não compartilhar caixinhas, porque tinha erro de português grosseiro, e eu acho que é um desserviço para a classe. Então, eu respondo a pessoa no privado, na DM, mas não compartilho a caixinha para ninguém saber que tem um fisioterapeuta escrevendo errado daquele jeito. Daquela forma. E isso posiciona, né, igual você disse, é um desserviço para a classe, porque nós não lutamos por uma valorização profissional, por um reconhecimento. Então, como é que a gente quer ser reconhecido se a gente está com uma dificuldade tão básica? Sabe, que é a dificuldade de comunicação. Ah, Expressão. eu tive um colega na graduação que ele era dislexo. Acontece, ok. Mas, gente, o Google está aí para isso. Não sabe vírgula, não sabe como é que escreve? Pesquisa. Então, assim, Corrige no Word. esse primeiro ponto, a capacidade de comunicação. Porque no fim das contas, Ana, todo profissional, me corrija se você, né, acreditar que eu estou errada, todo profissional quer vender. Ele quer Todo. vender algo, né? Você, com a sua ideia no mestrado, você está se vendendo como uma profissional. O profissional que vai atender o domiciliar, ele está vendendo o atendimento dele. O profissional que vai abrir a clínica, todos nós vendemos no fim das contas. Por isso que todo mundo que me escuta em algum momento começa a virar a chave de que antes de sermos fisioterapeutas, somos vendedores. A gente É, precisa entender e quem não isso. acreditar na gente, né? Fala assim, essas duas fisioterapeutas, escuta o Flávio Augusto, que é um milionário. Ele fala isso. Exato, Se você não vai exato. acreditar em nós, Qualquer. acredite em alguém que é rico. Que é uma boa referência, né, Ana? É. Ele fala, todo mundo é vendedor, gente. Todo Acabou. mundo é Esquece isso vendedor. aí. E esse conceito, já que você mencionou, né, eu aprendi com ele, porque eu sou aluna do Uhum. curso dele. Então, Ele assim, é é isso que ótimo. a gente precisa começar a virar essa chave. Então, para vender, o que eu preciso? Então, se o profissional tiver que sair da graduação hoje, olha, eu vou sair da graduação, eu vou me vender. Eu vou me vender numa entrevista de emprego, eu vou me vender num atendimento domiciliar, na abertura da minha empresa, numa palestra que eu vou dar em algum lugar. Eu estou me vendendo aqui nesse momento. As ideias que eu estou compartilhando, eu estou vendendo essas ideias. Vai ter a turma que concorda comigo, vai ter a turma que me acha maluca. E tá tudo bem. Por quê? O profissional precisa entender que, primeiro, ele vende. Segundo, ele não vende para todo mundo. Porque muitos de nós saem da graduação acreditando que eu preciso fazer o meu preço caber no bolso do paciente. E todos, né? Para todo mundo. E aí tá errado. Porque escuto várias vezes, mas o paciente, a pessoa liga e pede o preço e só. A pessoa só liga e pede o preço. Tá ótimo se você recebe essa pergunta. As pessoas se queixam do errado. O errado é você não receber essa pergunta de ninguém. Agora, entre perguntar e nada acontecer, aí é que está o erro. Aí que tem que ver o que está acontecendo. Porque a gente não tem que fazer o meu preço, eu não tenho que fazer o meu preço caber no bolso de todas as pessoas. Eu não vou vender para todo mundo. E aí que a gente fala de diferenciação. O meu serviço é para um tipo específico de pessoas. Tá tudo bem se você vai optar por um dia na semana você faz um atendimento, como chama? Voluntário, um trabalho voluntário, Uhum. enfim, é seu critério. Só que, como você disse, nós temos boletos a pagar, nós temos impostos a pagar. Então, nós não podemos lutar por valorização e reconhecimento se nós mesmos não fazemos isso. E tem outro problema também, né? Por exemplo, a gente vivencia muito isso lá no ambulatório, no Arco. O Arco é um ambulatório de reabilitação do ombro 100% gratuito SUS. A nossa taxa de ausência, de falta nas consultas é mais 40%. Quando a pessoa não paga, ela não Não valoriza. valoriza, não Não valoriza. valoriza. Eu não estou falando que o SUS não está pago, gente. Muito pelo contrário, o sistema de saúde mais caro que tem é o SUS. Mas o fato do dinheiro não estar saindo do bolso da pessoa ali na hora para pagar aquele serviço faz ela imaginar que ela não paga por ele.
nossa taxa de ausência é de 42, 43, às vezes com dengue, 46%. Então, metade da agenda Altíssima. fica vazia, com uma fila de espera enorme. Tem até o ponto de adesão ao tratamento. Por quê? Muitos profissionais falam, o que fazer com o paciente que falta, que não, né, aplica, que não respeita as orientações e tudo? Porque você não está vendendo da forma correta a ideia para ele. Ele ainda não entendeu o processo. E as pessoas precisam. Por que eu falei de comunicação inicialmente? Porque venda é relacionamento. E todo relacionamento ele precisa de comunicação. Venda é uma troca entre dois pontos. Se você fala comigo assim, Camila, eu quero que agora você me dê uma consultoria, que eu quero começar a vender, e em troca eu vou fazer isso por você. Ou em troca eu vou te pagar isso. Em troca eu vou te dar a possibilidade de falar para os meus alunos. É uma troca. O que acontece normalmente? A troca é feita através da nossa moeda, dinheiro. E aí as pessoas colocam um tabu nisso enorme. Como comunicar o aumento, o reajuste de preço? Gente, comunicando. Olha, a partir do dia tal, vamos ter um reajuste de preço. As pessoas, o próprio profissional alimenta isso como um problema. Então, quando o paciente investe no tratamento, quando ele entende, ele compra verdadeiramente a sua ideia, a resposta é outra. Mas o erro acontece quando você não vende direito, porque você não se comunicou bem. A gente sai da graduação, Ana, não sei se você, né, como você não abriu uma clínica, não sei como foi a sua realidade, sua vivência profissional, mas a gente sai da graduação com a ideia de que, pronto, formei, minha mesa está aqui, vou sentar, pacientes venham. E aí? Como é que esse paciente vem? Ele não faz ideia de que você existe. Ele não faz ideia de que você existe, muito menos de que você é capaz de resolver o problema dele. Então você precisa vender essa ideia para ele. E isso é uma coisa que a gente aprende a atrair os primeiros clientes na graduação. Eu não aprendi, não sei hoje. Eu Não, eu não também. aprendi. Hoje eu não sei Assim, como tá, mas o que me orientaram era faz os cartões de visita, deixa nos sim. consultórios médicos, pede ajuda para. Ah, pra ter uma ideia, a gente fazia muito isso. A secretária da clínica escola, quando chegavam os pacientes ou eles tinham alta ou não dava para atender na clínica, ela ia passando o telefone da gente, de quem tinha formado, para ajudar. E aí tem um ponto. Eu falo que essa questão da venda para o paciente é o seguinte: a gente vai pensar num aglomerado de pessoas como um iceberg. Então, essas pessoas compõem um iceberg. A ponta do iceberg que a gente enxerga são os pacientes que sabem que precisam da gente. Então, é aquele seu João que foi no ortopedista, o ortopedista mandou ele fazer fisioterapia, é a dona Maria que teve uma entorse de tornozelo. Então, esses pacientes, eles sabem que eles precisam da gente. Só que quantos pacientes, quantas pessoas têm dores, sentem algo que nós fisioterapeutas poderíamos resolver e elas nem fazem ideia de que a gente poderia resolver, de que há solução para isso. Ah, não, eu lavo louça, minha coluna dói mesmo. Nossa, mas tem anos que eu sinto essa dor. Eu já acostumei. A Então, gente fez, a a gente gente, fez a uma vez gente, uma, a gente fez uma vez uma pesquisa aqui e a gente encontrou várias senhoras ao redor da universidade que tinham dor na face, dor de DTM, e elas não conseguiam acessar o serviço, não porque não tivesse, porque tem serviço especializado pertinho da casa delas, mas porque, como eram cuidadoras, elas não conseguiam sair de casa para fazer as consultas. Então, tem um público, tem um problema, tem que ter uma solução diferente para esse tipo de público, mas não tinha profissional nenhum ofertando nada para ela. pois é. E aí, esses clientes que não estão recebendo uma oferta, digamos assim, representam lá o iceberg e a parte que a gente não enxerga. Por quê? Tá todo mundo querendo vender lá para a pontinha. Tá todo mundo querendo vender para o seu João, que saiu do ortopedista e está ligando para fazer orçamento. Não, estou ligando só para saber quanto custa.
Então, quando as pessoas falam assim, a agenda está muito ruim, o movimento está fraco, tá? Mas porque a gente pensa só numa via paciente vai até a clínica. É. E você atrair esse paciente? Porque você espera que ele chegue por obra do Divino Espírito Santo. E encaminhamento médico. Encaminhamento médico. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho trabalho com parceria com um médico tal. Eu falo, tá, e se ele sai de férias, você não trabalha, você não come. Porque se ele sai de férias, ele não te indica. Se ele está de férias, ele não está atendendo. E aí, seu faturamento fica como? A gente não pode depositar no bolso do outro o nosso faturamento. Eu sou a minha maior propaganda. O boca a boca existe, funciona? Absolutamente. É uma excelente ferramenta. Só que eu não posso depender dela. Eu tenho que fazer a minha parte. Ela vai somar. Mas a minha parte eu tenho que garantir. Até mesmo porque hoje, com essa questão da rede social, se o médico indica, o médico até que ele tem um poder diferenciado. O paciente nem procura saber quem é o profissional que o médico indicou, porque ele confia tanto, né? Mas, por exemplo, Né? ele tem essa autoridade, mas, por exemplo, você encontrou com uma amiga e ela falou que melhorou a dor na coluna e tudo, porque ela está indo num estúdio tal ou numa clínica tal. Você fica curiosa, aí vai olhar, vai em busca dessa clínica, vai consumir as informações dessa clínica para ver se você se interessa de fato. Então, é nesse momento que você está se vendendo. Nossa, o que eu já vi de perfil de Instagram de pessoa que me escreve, não perguntando de paciente, não perguntando de cliente, de ter cliente. A pessoa me escreve, eu vou lá, vou dar uma olhada. Aí eu abro o perfil, não tem o endereço da clínica. Não tem o endereço. Eu não consigo saber de onde a pessoa está falando, de que estado ela é. Sabe assim? Outra coisa, tem fotos pessoais que não são profissionais. Porque, Teve uma afinal de época de uma polêmica contas, de biquíni e foi, né, enorme. entendeu? Foto de biquíni, e aí, pode ou não pode? Põe ou não põe? Gente, é claro que existem fotos de biquíni e E fotos de fotos de biquíni. biquíni, claro. Claro que existem. Pode Né? ter, mas tem um Claro, jeito de fazer, né? é o contexto. Então, volto a afirmar, é a comunicação. Porque a comunicação não é só o que eu falo. A gente tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Todo o conjunto comunica. Então, as minhas ações comunicam, a minha postura comunica, o meu tom de voz comunica, os meus gestos, o batom, o brinco, o jeito do cabelo, tudo comunica. Então, qual a imagem, qual é a que você está passando para o seu paciente? Então, o profissional chega e fala, muito pouco disso na graduação. Não, na verdade, na minha época foi nada. No máximo, regras, né? Como a Sim. NR32, se eu não estou enganada, acho que é isso, que é a norma de vestimenta técnica para espaços de saúde. Então, sapato fechado, cabelo preso, não usar adorno, não sei o quê, as coisas que são risco de contaminação, mas são normas, não é a respeito Não é do que estratégico. você quer transmitir com a sua aparência em termos do que você quer comunicar. Não tem nada disso. E mesmo essa coisa de se preparar para aparecer como um profissional de saúde que tem alguma autoridade, né? Por ser profissional de saúde. Tem aluno que, inclusive, não sabe se comportar nem dentro dos espaços de estágio, né? Aquela confusão, conversaria alta, falando de balada, contando história de festa ali no ginazinho, tal, quer dizer, uma postura que não é o esperado para um ambiente profissional. Por isso que eu mencionei, contrate pelo caráter, pelo comportamento. A minha entrevista na minha empresa para contratação, Ana, bem honestamente, é claro, gente, eu não estou aqui desmerecendo e nem desfazendo da formação técnica. Eu estou partindo do pressuposto que todo mundo tem uma boa formação. Foi aprovado então, na faculdade, exatamente, certo? né? A pessoa é uma pessoa dedicada. Agora, para mim, o que é um profissional que merece, né? E aí o merece, entre aspas, a vaga? É um profissional que tem um currículo exemplar, um profissional que se destacou na graduação
mas que não é empático, um profissional que ele não se coloca no lugar do outro, um profissional que não sabe se comunicar, um profissional que não é proativo, ou um profissional que concluiu a graduação, não foi a referência da sala, mas concluiu com êxito, foi aprovado nas disciplinas, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa estudiosa, está sempre ali buscando, se aprimorar, se atualizar. Então, é exatamente nesse ponto que as pessoas têm que. Quando o profissional entrega um currículo, ele não pode pensar que o outro tem obrigação de aceitá-lo. Sabe? Do ponto de. Não é possível, olha aqui meu currículo impecável, quantas formações. Não, sabe? Está muito longe disso, muito longe. E o mercado tem exigido cada vez mais essa condição, Ana, de que o profissional ele precisa estar mais preparado em termos de comportamento. É muito mais exigido essa capacidade de vendas hoje. Todo mundo foi para o Instagram com a pandemia. É. E aí, Ou quem para não estudar, conseguiu. ou para mostrar o seu negócio. E aí, quem não conseguiu estar ali, eu me lembro, a pandemia começou foi em março de 2019? 2020. 2020. Então, março de 2020. Eu me lembro, foi uma sexta-feira da Paixão, eu fiz uma aula gratuita para um grupo de profissionais que estavam, assim, desesperados com o cenário, né? Afinal de contas, A gente estava com as clínicas fechadas. apesar de sermos um serviço primordial, essencial, que poderia funcionar, teve aquele receio do paciente de ir. As pessoas não queriam sair de casa. Então, o que aconteceu? Um monte de gente ficou refém do tipo, e agora? O que eu faço? E eu me lembro que eu fechei a clínica numa terça-feira e na segunda eu já ofereci o formato online, já comecei a funcionar e não parei. Então, eu pensei muito rápido, eu agi muito rápido, principalmente, e eu comecei a ver com os colegas que existia uma possibilidade. Só que esse pensar fora da caixa, volto a dizer, mais uma vez, uma habilidade de comportamento. Então, um profissional hoje que ele chega para trabalhar, ele sai da graduação, o professor, né, que está lá instruindo e tudo, não menciona para ele essa necessidade que ele tem de se adaptar. Né? Nós não temos um mercado engessado. Primeiro, nós lidamos com pessoas, é impossível a gente ser engessado. Você preparou ali uma conduta para o paciente, ele chega com uma queixa extra da que ele estava ontem. Você tem que ajustar toda a sua conduta. E se você for um profissional engessado, você não vai ter essa capacidade. E tem muitos, né, ainda com dificuldade para esse tipo de ajuste, porque inclusive trabalham com protocolos técnicos de uma lista de procedimento. Ah, chegou com dor lombar, então faz isso, isso, isso e isso. Whatever, tanto faz. Então, assim, as pessoas às vezes falam, né? Eu comecei ali falando de técnica, né? Comecei ali no Instagram falando de técnica. Aí o paciente chega com dor lombar, o que eu faço? Depende, quem é essa pessoa? Ela pratica atividade física, não pratica? É um idoso, é uma criança? Né? Então, assim, depende, tem um monte de fatores que a gente tem que considerar. Então, por que a gente desconsidera isso? Você sabe que você está falando e está me levando muito para aquela lista das 10 habilidades do profissional do futuro, listadas pelo Fórum Econômico Mundial em 2020. Eu estava mexendo com esse material, ele está aqui bem na minha frente. E para quem não conhece essa lista tinha uma lista até 2015. Em 5 anos ela sofreu uma atualização e várias coisas foram deslocadas de lugar. E eu estou vendo muito do que a Camila está falando. Então, por exemplo, a primeira grande habilidade de profissionais de futuro é solução de problemas complexos. Então, quando a Camila fala assim, ó, tenho paciente, tem um potencial cliente para você que você não identificou. Porque provavelmente essa pessoa tem um problema diferente daquele que vai naturalmente até a sua clínica. Como eu disse, as senhoras cuidadoras lá que ficam no bairro, pertinho do serviço de saúde, mas que não conseguem acessar. Como resolver esse problema? Né? Com a Como oferta do oferecer seu o serviço serviço. para ela, né? Exato.
A segunda é pensamento crítico. Então, analisar, criticar, comparar, avaliar situações, criar cenários de números para você propor coisas diferentes. Criatividade. Ter Pensar fora da soluções caixa, né? diferentes daquelas que a gente já fez. Gestão de pessoas. Então, saber lidar com pessoas, organizar equipes, como você acabou de falar. Empatia com os outros, inteligência emocional. Aí já começa a entrar essas variáveis mais de comportamento. Sim. Então, ser empático, ter inteligência emocional, resiliência, autorregulação, bom senso e tomada de decisão, que é outra coisa que, principalmente os mais jovens, eu vejo que tem muita dificuldade, né, de refletir sobre as coisas e pesar os prós e os contras e se posicionar, tomar uma decisão. Orientação para o serviço, o servir acima de tudo, né? Assim, ser um profissional que está à disposição de resolver o problema das pessoas com quem trabalha. Negociação e flexibilidade cognitiva. São essas as 10 habilidades dos profissionais de futuro. E eu A tô gente aqui não combinou pensando, a essa gente parte, né, Ana? Mas como casou, né? casou super. E aí, eu tô aqui pensando, né, o quanto que a gente, por exemplo, dentro da disciplina de administração, tem poucas oportunidades de conversar dessas coisas, né? Por exemplo, negociação, que é uma negociação ofertar o seu trabalho. Com O certeza. dinheiro, quanto você quer, é uma negociação, pode ser uma negociação. Inclusive, muitos profissionais se frustram com tem desconto? É O cliente porque, não né? tem. Não é um crime fazer essa pergunta. E você não é obrigado a aceitar. É. Né? Mas aí o que acontece? A tomada de decisão. As pessoas têm dificuldade em se opor a isso. Então, automaticamente, a partir do momento que o cliente me pergunta, você dá desconto? Eu, na condição de dificuldade de negar, eu aceito contrariada e vou reclamar na rede social, que a profissão não é valorizada, não é reconhecida. A partir do momento que você aceitou, tá aceitado. E É a não venha negociação. choramingar, foi a negociação. Você Eu, tinha precedente para abrir a negociação e falar, olha, fulano, então, eu entendo o seu pedido, mas, por outro lado, eu quero aqui apresentar o meu lado, né, a minha condição uhum, aqui. Você está vendo o meu espaço, eu invisto informações, eu estou sempre me atualizando, então é impraticável eu mexer no preço. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai começar aqui o procedimento, a gente vai começar aqui o seu tratamento, eu vou fazer para você um parcelamento, né, uma condição de uhum. pagamento aqui diferenciada, eu tenho certeza que nós vamos colher bons resultados. Então, é o posicionamento, é a tomada de decisão. É. A gente não tem que ser obrigado a aceitar o pedido de desconto. Eu gosto muito. Ele é doido, tá, gente? Então, assim, eu vou falar dele, mas se vocês não quiserem seguir, ou se vocês forem seguir, ele estiver falando de disco voador, vocês lembrem que eu avisei. Ele é doido. Pedro Superti. O Pedro fala dessa coisa do desconto de uma maneira muito bacana. Então, ele fala assim: a pessoa pediu desconto, você fala assim: olha, eu não dou desconto por causa disso, disso, disso. Então, ele fala assim: ó, quando você está contratando o meu serviço de fisioterapia, você está contratando a sessão aqui, e normalmente o preço que você vê, esse preço que você está falando, é o preço desse serviço, da sessão na clínica, mas aqui você vai receber material didático. Eu tenho um número de WhatsApp que você pode me acessar se você tiver uma necessidade. Aí a pessoa está vendo que, na verdade, ela não está pagando a ida à clínica para você Exatamente. apertar ela, As entendeu? pessoas têm que parar de vender fisioterapia como um produto de prateleira. Exato. A partir do momento que eu vendo a fisioterapia da mesma forma que eu vendo uma xícara, a xícara é a xícara em qualquer lugar. E aí, tudo bem fazer E aí uma tudo bem pesquisa fazer de a preço. pechincha, É, porque eu estou pagando para levar o mesmo produto. Só que a partir do momento que a gente vende serviço, eu costumo até dar esse exercício. As pessoas falam, mas qual que é o meu diferencial? O que eu tenho de diferente? Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma redação. Você uhum. vai descrever o seu atendimento.
Desde quando a pessoa te liga, te pergunta preço, como que você vai recapitular, fazer um checklist aí de tudo que você faz. Feito isso, você vai voltar no seu texto com uma caneta marca-texto e vai marcar as coisas que você acha que você faz e o seu colega não. Então, no dia seguinte, eu mando uma mensagem para o paciente perguntando como que ele ficou após a sessão. Você vai marcar. Seu colega faz ou não faz. Por quê? Você vai parar de vender fisioterapia. Então, quando o paciente liga e pergunta quanto custa a sessão de fisioterapia, você não vai falar o preço da sessão de fisioterapia. Você vai falar o que ele compra e depois você vai falar o preço. Oi, fulano, tudo bem? Meu nome é Camila. Vou te explicar aqui um pouquinho do meu trabalho. A gente faz isso, isso e isso. Entende? Então, a partir do momento que você começa a vender o seu serviço e não a fisioterapia como um produto, ele deixa de ser passível de comparação. Exatamente. A pessoa faz isso, né? Ah, tô fazendo orçamento, sai ligando para os lugares. Eu me lembro de. Hoje eu não atuo mais na clínica, mas a minha clínica existe, né? Assim, eu também acho justo, porque afinal de contas, as pessoas pensam em fisioterapia como pensam em comprar uma xícara, uma coisa que é um Exato. commodity. Então, tudo Sim. bem eu procurar 3, 4 xícaras e comprar mais barata, se o, a experiência, o que vai acontecer ela vai conter um líquido para eu beber. Então, tanto faz, pode ser qualquer uma, a mais barata serve. E Se eu aí o estiver num paciente ele tem que aperto. entender Que que a não se fisioterapia trata não é disso. assim. Só que quem é o responsável por mostrar isso para o paciente? É o profissional. Através da comunicação, através da Exato. venda. Então, através da habilidade que ele deixou de exercitar lá na graduação. Porque a partir do momento que a gente sai da graduação com o diploma, com o nosso registro que nos possibilita atender, a gente está apto. E aí? E eu achei muito interessante esse exercício que você propôs, porque, por exemplo, quem agora está aí pensando, né? Se está fazendo o Refletindo melhor nos preço ou diferenciais, não, né? você vai começar também a entender por que você, no início da carreira, atendendo domiciliar ou num consultório que você está pagando lá e pegando 2, 3 dias, sem secretária, você mesmo respondendo no WhatsApp, agendando e tudo, fazendo o recibo, né? Por que que o seu serviço custa menos do que o serviço de alguém que tem uma empresa com mais funcionário contratado, que tem que Uma pagar o experiência em negócio, né? anos. E o seu preço nem poderia ser igual, né? Tem que ser menor mesmo. É. E quando a gente começa a entender essas coisas, a Lara, né, Nesteruk, fala muito no Instagram, dê nome certo às coisas. É. Então, assim, para a gente se frustrar com o que é para se frustrar e não se frustrar com o que não é para se frustrar. Exato. Né? Porque as pessoas, elas criam uma expectativa, da mesma forma que a gente falou no início, a pessoa forma hoje e ela quer viver de fisioterapia na semana que vem. Não é por aí. Não é por aí. Uma coisa que acontece muito lá no meu perfil, isso acontece bastante mesmo. As pessoas me perguntam assim: Ah, Ana, eu estou numa cidade aqui e queria saber se você acha que vale a pena ter um consultório especializado. Por exemplo, em coluna, em ombro, em joelho. E a minha resposta é sempre a seguinte: qual é o tamanho da sua cidade? Ela comporta um serviço especializado, né? Porque você está em São Paulo, para mim, em São Paulo faz Sim. sentido você ter clínicas especializadas dentro de bairros e tal, porque afinal de contas tem um número enorme de pessoas precisando de fisioterapia e procurando serviço. Agora, você está numa cidade no interior que já tem, por exemplo, 2 profissionais mais antigos que você na cidade, mais conhecidos, que tem clínicas genéricas, mas que são bons, por exemplo, um é melhor de joelho, outro melhor de coluna, não sei o quê. Tudo bem você ser conhecido na cidade como o cara que é bom de ombro, mas não dá para viver de ombro numa cidade Exato. pequena. E é super relevante esse assunto, Ana. As pessoas aparecem muito, né, sobre a questão do nicho. Como decidir o meu nicho? Como escolher o meu nicho? A gente não pode esquecer que o nicho é a junção de 3 pontos. É o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer e o que vende, o que tem mercado. Então, de nada adianta eu saber fazer caminha de pet bordada se isso não vende. Se isso não tem mercado, se ninguém compra o que eu faço. Eu posso fazer por hobby, mas isso não vai me dar comida, não vai pagar minhas contas. Então, a partir do momento que você sabe fazer, gosta,
porque isso é importante. E tem mercado, aí a gente está falando de uma coisa específica. Agora, um erro brutal das pessoas. Achar que, a partir do momento que não dá para decidir o nicho, em termos de especialidade, não dá para ser uma clínica especializada em coluna, mas dá para ser uma clínica que fala de dor. Uhum. Aí a clínica que fala de dor, 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 dor. É Pescoço, genérico. joelho, pé, ombro. É. É dor, você está falando de dor. Agora, não dá para a pessoa estar falando de dor hoje, aí amanhã ela faz um post de incontinência urinária, aí depois ela fala de queda em idosos, aí ela fala de como melhorar a performance na atividade física, aí não dá. Porque aí o cliente que está do outro lado vendo, ele fica perdido. Ele não entende que o seu serviço é para ele. Fica muito confuso. Entende? Então, O que eu já assim, tem vi, que ter um meio termo. o que eu já vi muito legal assim em perfil de clínica é que a clínica tem 3 ou 4 colegas e aí cada um fala de uma coisa. Exatamente, E aí a exatamente. clínica tem essa cara, olha, eles atendem essas coisas aqui, Isso. mas cada um meio que cuida de um Puxa a tema sardinha dentro. pro lado, né? Lá na minha clínica, por exemplo, eu tenho uma fisioterapeuta que ela adora trabalhar com os idosos. Você vê o perfil dela, tá muita coisa de idoso. Ela fala de queda, ela fala de perda óssea, ela fala de exercícios para terceira idade. Tem essa pegada. A minha clínica trabalha só com idosos? Não. Eu atendo gestante lá? Atendo. Eu atendo atleta? Atendo. Só que é importante contextualizar. E aí voltamos no ponto. Tudo isso é o quê? Comunicação. Eu proponho também um segundo exercício, Ana, eu sou muito prática, então eu Ai, acho que legal. que isso é importante. É, A rede social, ela funciona como um olho mágico. é, Então, todo mundo vai começar a pensar no perfil de Instagram como um olho mágico. E por trás do perfil é o seu consultório, é o seu espaço. O que você mostra ali é o que o olho mágico permite o cliente enxergar. Ah, mas eu faço isso no meu atendimento. Você mostrou? Não mostrou, então não tem como ele ver. ai, que Ah, mas o legal meu isso. atendimento é diferenciado nesse ponto. Você mostrou? Não. Então não tem como ele ver. Ah, mas eu atendo na clínica tal. Mostrou? Não. Então, entende? Porque muitas vezes a gente supõe que ficou subentendido. Não, mas dá para entender aqui que eu faço isso. Não, não dá para entender. O óbvio não existe. Isso é um conceito totalmente subjetivo. O que é óbvio para um não é para o outro. Então comecem a pensar nisso, o olho mágico ali. Quanto mais você dá informação de como você trabalha, de como você se porta como um profissional, de quais são os valores que são fortes para você, no que você acredita, no que você desacredita. E aí, pode gelo, é quente, é calor quando cai, eu estou com dor. E aí? Quem é você? Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é o seu posicionamento? Qual é a sua tomada de decisão nessas condições? Isso você vai ocupando um lugar na cabeça do seu cliente. A cada vez que ele ver algo relacionado, ele pensa em você. Ele pode não te comprar hoje. E aí você mencionou o Flávio Augusto, né? No curso eles falam que a prospecção, que é exatamente a produção de conteúdo no Instagram, é a semente que você colhe no futuro. Eu prospecto hoje para eu vender para esse paciente no É, futuro. Porque pode ser que ele não compre de mim agora, mas ele vai comprar lá na frente. Em algum outro momento que ele precisar. exato, exato. A gente tem isso, né? A gente tem histórias de pacientes, por exemplo, que reabilitaram na sua clínica com você, aí Uhum. ele fica bom, vai embora. Aí aparece alguém e fala assim, ah, foi fulano que me mandou. Aí Ou você, então até ah, legal. Ah, ah, aqui, aconteceu isso agora. esse parece o boca a boca, o convencional. Mas aí, Sim. daqui a pouco, esse paciente, primeiro, aí ele tem outro problema. Aí ele volta em você, né? E aí ele volta em É. você, e aí ele traz o filho, e aí ele... E essa coisa, ele cria-se um relacionamento mesmo com esse cliente, Uhum. né? E aí a gente lembrar que relacionamento é venda, porque ninguém compra de quem não confia. Ninguém compra Total. de quem não gosta. Não fica com a cara. É, Então você não coloca dentro da sua casa um cara que vai trocar o chuveiro da sua casa se você não botou fé que ele vai fazer aquilo direito. Se o chuveiro não vai pegar fogo. Você não faz isso. Você não total. transfere seu dinheiro para alguém pagando algo na dúvida. Eu achei muito legal, eu atendi uma pessoa ontem e ele fez uma transferência para minha conta a gente não se conhece pessoalmente
E ele fez uma transferência para minha conta e no final do atendimento eu fui agradecê-lo pela confiança e tudo. Ele falou assim, Camila, quando eu transferi o dinheiro para sua conta, eu tinha uma certeza de que você estaria aqui. Olha isso. Ele falou, eu não sei se você estaria... Ele falou assim, eu não sabia se você está com sua filha, amamentando, porque eu tô com a bebezinha de 2 meses. Ele falou, eu não sabia se você está com ela no colo, se você ia se atrasar, se você ia esquecer e chegar, né, assim, meio atrapalhada, mas eu tinha certeza que você estaria aqui. Então, isso é posicionamento, é imagem que eu passo para ele, de uma pessoa comprometida e responsável. Então, as pessoas têm que refletir em relação a isso. Seu paciente abriu a porta lá da sua clínica, está chegando no seu atendimento às 7 da manhã, você está lá com uma cara de quem acabou de acordar, com o cabelo todo bagunçado, reclamando da vida, não vai dar. Não é a mesma experiência. Não é. Né? Então, assim, isso conta muito, 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 muito. Então, eu acho que a gente tem que começar a trazer esses temas para dentro da graduação, para os profissionais saírem um pouco mais. Mas, Ana, eu até acho que já está acontecendo. Eu acho também. Eu acho também. Porque quando eu me formei em 97, 96, 97, dezembro de 96. Quando eu formei em dezembro de 96, o número de fisioterapeutas formados era outro, em comparação ao número de pessoas que estão com CREFITO liberados para atender. Então, a concorrência era muito menor. Como tinha menos concorrência, a gente discutia menos essa questão de se colocar no mercado, estabelecer preço, tudo porque tinha pouco. Então, quem se dava bem estava nadando de braçada. Hoje, a gente vê esse momento diferente. Um mercado que está cheio de profissionais, inclusive profissionais desistindo da profissão, porque não se sentem estimulados a continuar por conta da remuneração, não se organizaram ou não conseguiram, por algum motivo X, se estabelecer bem no mercado. E aí, acho que isso vira um problema fora da sala de aula e dentro da sala de aula. A gente começa a falar disso. Você tem uma ideia, Camila? Uma menina chegou para mim, terceiro semestre, começo do segundo ano. Falou, professora, eu prestei medicina, não passei. Prestei 2 vezes, não passei. Minha família precisa de mim, eu preciso me formar, ganhar dinheiro, eles precisam da minha força de trabalho. E eu quero saber, porque está todo mundo me dizendo que eu não vou conseguir ganhar dinheiro como fisioterapeuta. Pensa eu não sabia o que responder para a menina, certo? Então, isso começa a virar assunto dentro da universidade, dentro da graduação. Então, eu também acredito que isso está mudando, que a gente está falando mais disso. E o pessoal também tem que começar a virar a chave. Eu falo muito isso lá no meu perfil, que não tem profissão que dá dinheiro. Quem dá dinheiro é pai, mãe, herança. Né? As profissões, você faz dinheiro. Tem que ganhar na unha. Exatamente. Então, assim, nós saímos de uma cultura, aqui em Minas, por exemplo, nós não temos o piso salarial estabelecido para a classe. Então, é uma realidade muito frequente na turma do Pilates, por exemplo, trabalhar por porcentagem. Você ganha o que você produz. Muitas clínicas também, né, da físio, da ortopedia, tem esse formato. Então, a gente tem essa ideia, você ganha o que você produz. E que os profissionais saiam da graduação, menos com aquele conceito de a turma já está saindo cansada. A bem verdade é essa. Nem começou, sabe? Nem começou. Aí você recebe um currículo, a pessoa não tem nenhuma experiência, aquilo que a gente estava falando sobre empregos, né, ofertas ruins, mas também por um lado da pessoa ter que começar. Eu costumava dizer o seguinte, olha, eu vou te fazer aqui uma oferta na minha clínica para você começar a trabalhar. Vai ser uma oferta de X para X horas. Nós vamos fazer um combinado. Se eu te entregar os meus pacientes e você não perder ninguém, eu já aumento seu salário. Legal. E o que acontece? Perde mais da metade, porque essa turma não se empenha. Isso é um negócio. Sabe? Então, assim, hoje, a galera que está escutando, gente, só de você já querer não ser essa pessoa, você já está na frente. Só faz o básico. Sabe? Só faz o básico. E a gente está falando do básico, Ana, básico, pontualidade, compromisso, responsabilidade, buscar, aprender, correr atrás. Tem umas coisas assim mesmo. Eu, às vezes, percebo as pessoas
super empenhadas, por exemplo, para ir a um show. Então, começa os anúncios, você já começa a se ligar onde é que vai vender, qual é o site que vai ter, se vai ter alguma promoção no seu cartão de crédito. Aí você fica até de madrugada para comprar o Acompanha. ingresso. Uhum. Aí, se você quer ficar num lugar, tipo assim, que é muito concorrido, muito disputado, você vai mais cedo para o lugar. Aí você vai lá, você se entrega, você arranca a camisa, você grita, você volta rouco, acabado. Mas aí, para trabalhar, essa iniciativa toda, esse empenho, essa Ficou lá no motivação, show. parece que some, assim, sabe? Para uma coisa que é menos perene. Não é que é mais ou menos importante, mas é menos perene. A emoção de um show, eu faço ideia que deve ser um troço, assim, fenomenal, marca a sua vida. Você vê alguém que você admira muito cantando ao vivo, narará. As pessoas, inclusive, tem gente que põe fralda para ir para esses lugares. Ah, mas aí eu. Não. Como é que é? Tem que limpar, tem que jogar o lixinho do cesto. É. Os meus alunos de graduação, já tive esse problema com eles, de não quererem passar álcool na maca, porque tem uma moça que é Que faz auxiliar de isso? limpeza e é ela que tem que fazer. Oi? Eu, fisioterapeuta? Né? Né? Então, assim, você vê que as pessoas às vezes deslocam um pouco a sua energia para lugares aonde gastar energia não te traz um retorno mais efetivo, né? Eu Então, respondi uma caixinha ontem, a moça me mandou, desmotivada para buscar pacientes domiciliares. Como você se motiva? Eu me motivo com um monte de boleto do meu lado para pagar. Então as pessoas têm que começar, por isso que eu disse, pé no chão. tem o fralda RN para comprar. É, você faz ideia de quanto custa o pacote de fralda? Então, assim, é o pé no chão, sabe? Das pessoas saírem. E eu acho que isso aí eu vou colocar na conta dos colegas professores para se empenharem nessa causa, digamos assim, né? De trazer mais esse contexto real dentro da sala de aula. Sabe? De que, olha, galera, vocês vão sair daqui agora? Bom, então tá bom. Todo mundo aprendeu a atender, não aprendeu? Beleza. Aprendemos a reabilitar, a promover a saúde, qualidade de vida, tá. Agora a gente tem que aprender a entrar nesse mercado. Porque a galera tem que começar a olhar para o colega sentado do lado, na carteira de trás, e esse colega vai para o mercado. Não estou falando que é uma selva, que é um querendo, né, comer a cabeça do outro. Não é Mas a gente um tem. concorrente, mas ele é concorrente. Não, E eu não tenho que enxergar a concorrência como algo negativo. Se não existisse concorrência, estava um caos estabelecido. Exato. Né? Então, assim, é você se empenhar em ser melhor que você mesmo, 1% a cada dia. Então, eu costumo também dar o exercício de atenda o seu paciente, todo mundo que está escutando aqui, se já está no mercado, se já faz algum estágio, se acompanha, se tem alguma coisa, amanhã, ou se você encerrar que a escuta for já para o atendimento, você vai atender a próxima pessoa como se fosse a sua última oportunidade. A sua carreira depende disso. Eu quero que você reflita, sabe? E atenda de verdade, Ana. Não é no celular, não é entrando aqui e saindo aqui o que essa pessoa está te dizendo, sabe? A gente trabalha com a dor do outro, a gente está cuidando de um outro ser humano que precisa da gente, que precisa do nosso olhar, do nosso cuidado, né? Então, assim, atenda mesmo essa pessoa, sabe? Se empenhe mesmo em ajudá-la, em resolver o problema dela. Eu tenho certeza, esse exercício diariamente, porque é claro, Ana, é claro que a gente acorda um dia de saco cheio, é claro que a gente Vários acorda um dias, dia inclusive. vários, É. cansado, né? É sério, sério que eu tenho que ir, sério que eu tenho que atender? Tem. Mas se você se propor, já que tem que ir, se propor a ir da melhor maneira que puder, entregar o melhor que você puder, certamente isso vai ficando melhor. Ai, que delícia. Olha, gente, se vocês não aprenderam nada nesse podcast, pelo menos esta última frase, entrar no consultório e atender seu paciente, a seguir como se a sua profissão dependesse disso. Camila, estou muito feliz, eu adorei essa conversa. Ai, que Eu bom. quero que você fale o arroba do seu Instagram para o pessoal te localizar, conte como é que a gente encontra você, como é que o pessoal pode continuar escutando e se inspirando nesse seu jeito tão disposto de ser, por favor. Então, ó, eu estou lá no Instagram, Camila VR Físio. Vai ser um prazer receber a turma lá. Falo muito sobre essa questão de vendas, sobre a questão de posicionamento, que posicionamento vende e vende mesmo.
Então, espero poder contribuir aí com a turma. Quem precisar, podem contar comigo. Vai ser um prazer enorme seguirmos juntos aí nessa causa tão importante, né? Que é a nossa profissão. A gente tem uma profissão muito maravilhosa para Nossa, ficar banalizada. é. E acho também, né, Camila, que assim, para a profissão se colocar bem no mercado, para essas dúvidas todas que a gente vive hoje, se fisioterapia é caro, se é barato, se vale a pena ser fisioterapeuta ou não, acho que do ponto de vista de retribuição dos pacientes, essa sensação de que você é útil para eles, não há dúvida de que a profissão é muito importante. Mas isso tem que se refletir numa remuneração que permite a gente viver de maneira decente, né? Claro. E aí passa por várias coisas, inclusive por postura profissional. Então, posicionamento, postura, se colocar como autoridade no mercado, se mostrar realmente valoroso para poder ter valor, né? Queria Exato. agradecer de novo, foi um episódio incrível. O que você precisar aqui da gente também do Fisiortopedia, você só gritar, viu? Você fala que a gente também comunica aí as suas iniciativas, as coisas que você está fazendo. Muito obrigada. E, gente, não tem nem o que falar mais. Eu só quero desejar que vocês vão para o consultório agora, inspirados, e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Obrigada. Tchau, todo mundo.